Do Senhor, amém. Deus abençoe a todos neste dia. Eu estava aqui pensando, meditando na palavra do Senhor, né? E comecei a estudar a palavra. E o Senhor colocou algo no meu coração em meio a esse estudo. Eu pensei, vou fazer um vídeo. Eu preciso dividir isso com alguém, né? Às vezes tem alguém que precisa ouvir isso da parte de Deus no dia de hoje, né? E eu queria dividir isso com os irmãos, com esses que têm assistido os meus vídeos no canal, que são inscritos, os que não são. Compartilhe, divulgue este vídeo, porque o Senhor falará conosco no dia de hoje, através desta passagem, uma passagem tão conhecida, mas que falou profundamente ao meu coração. O Senhor colocava ao meu coração a passagem de José, né? De como as coisas foram acontecendo na vida de José, né? Como José, ele foi o filho ali amado de Jacó, porque era o filho de Raquel, né? E Jacó o amou, e isso acabou trazendo inveja e ódio aos seus irmãos. E ali começou um processo na vida de José, difícil, doloroso, mas ao qual era a vontade permissiva de Deus, e ao qual Deus ele não tinha perdido o controle de nada. E José não sabia, mas tudo que José estava passando cooperava para a boa e perfeita vontade de Deus. José não sabia, mas tudo que ele estava passando era para que um dia ele fosse exaltado e ele ajudasse aqueles ao qual estava querendo e tramando o mal para ele. A Bíblia vai falar, e a gente sabe que Jacó, depois se você quiser ler, né, a mensagem, a palavra, né, de José, tá em Gênesis 37, a Bíblia vai falar que José, ele foi vendido. Primeiro eles jogaram no poço, quiseram matar, o outro irmão falou, não mata não, vende. Ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas, e a Bíblia diz que ele chegou, foi vendido para essa caravana. Escravo, irmãos, naquele tempo, eles eram como uma ferramenta. Eles não tinham valor de um ser humano. Eles não tinham valor nenhum mediante a sociedade. Ser viver escravizado era muito difícil. O escravo procura, investiga. Eu não vou entrar nessa parte agora, porque eu quero fazer um vídeo rápido. Eu quero falar somente aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas se você procurar no Google a respeito da escravidão, como que era muito triste, era muito doloroso. As pessoas eram usadas como ferramentas, elas eram vendidas, até quando servia, quando não servia, não tinha valor. O ser humano não tinha valor nenhum. E a Bíblia vai dizer que ele é vendido, e a Bíblia vai dizer que ele é colocado na casa de Potifar, e a Bíblia vai dizer que esta mulher o tenta seduzir. Todo mundo conhece a história, e essa mulher não consegue, então ela levanta uma calúnia, e ali ele é preso. Aí na prisão, ele acha graça, e ele começa, aos olhos do carcereiro, ele começa a lhe ajudar. E a Bíblia vai dizer que ele interpreta 2 sonhos na prisão, porque isso era um dom que Deus tinha dado a José, de interpretações de sonhos, de tanto sonhar, tanto de visões, como de interpretar. E ele interpreta, direcionado por Deus. Deus traz a interpretação, a mente ao coração dele, ele interpreta. E a Bíblia diz que do jeito que ele faz, acontece. Só que ele deixa um recado. Ele fala para aquele copeiro não se esquecer dele quando ele estiver na frente do rei. Só que a Bíblia diz que o copeiro não se lembra dele. E isso se passam 2 anos. E José está na prisão. José tentou a ajuda de alguém, tentou a ajuda do homem, mas era permissão de Deus José estar naquele lugar.
Era a permissão de Deus, era a vontade permissiva de Deus de José passar por aquilo. Mas o Senhor ia fazer na vida dele. Ele não ia precisar da ajuda do homem, da ajuda da mulher, ser reconhecido por ser humano nenhum na terra, porque o próprio Deus ia trazer a exaltação, a honra e o reconhecimento à vida de José. A Bíblia vai nos relatar que José, ele fica ali durante aqueles 2 anos, e depois disso, o rei tem um sonho, e aí nesse momento, Jeová decide agir. E Jeová coloca José dentro do palácio para interpretar o sonho daquele rei. E do jeito que José fala, acontece. E o rei entende que aquele sonho interpretado por José era um sonho vindo da parte de Deus. Que Deus estava usando José ali. Olha, preste atenção, que o mesmo homem que José disse para ele lembrar dele, não lembrou. 2 anos se passaram. Mas este mesmo homem, Deus usa ele para lembrar de José mediante o rei. Quando o rei sonha, e o rei começa a pedir interpretações, ninguém consegue. Esse mesmo homem diz, não, mas tem um homem lá no cárcere, preso, que interpreta. Ele falou, ele interpretou o meu sonho do padeiro, deu certo. Foi da forma, ele é usado por Deus. Deus é na vida daquele rapaz. E aí chamam José. A Bíblia diz que José vem, quer dizer, a mesma pessoa, mas não era no tempo de José, não era do jeito de José. Não era pelos meios de José, era pelos meios de Deus. Foi a mesma pessoa, mas foi no tempo de Deus, pelos meios de Deus e do jeito de Deus. A Bíblia vai dizer que ali a exaltação chega, aquele rei aí coloca José como governador, todo mundo conhece a história. E aqueles que um dia tentaram contra a vida de José, agora precisam de José. Agora José é usado. José foi levantado para que no tempo ruim de fome, aquele povo não morresse de fome. Mal sabia aqueles que estavam planejando mal contra a vida de José. Estavam cooperando para um plano de Deus. E estavam ainda cooperando para que eles, no dia mal, não morresse, não fosse naufragado. Eu quero te dizer uma coisa, o tempo é dele, a hora é dele. Mas aceite a vontade permissiva de Deus, por mais que ela doa, por mais que seja difícil. Foram-se 13 anos, a Bíblia vai dizer que José saiu da casa dele com 17 e só aos 30 ele se tornou governador. Foram 13 anos, mas esses 13 anos o Senhor estava no controle de tudo. Eram dias difíceis, dias de escravidão, dias que ninguém dava nada para José, dias de cárceres, dias de prisão, mas em todos esses dias o Senhor se fez presente e a exaltação chegou. E quando a exaltação chegou, ele pôde ajudar até aqueles que planejavam o mal contra a vida dele. Ele libera o perdão e ele ajuda. Eu quero te dizer, eu não sei o que neste dia você tem passado, o que está acontecendo, mas meu coração arde e queima, direcionado pelo Espírito Santo a te dizer, Deus está no controle. Pastora, mas José foi 13 anos, eu já estou há 15, eu já estou há 20. Eu tenho um desejo no meu coração, eu tenho algo no meu coração. Eu tive um sonho também, e por causa deste sonho eu tenho pagado um alto preço. Por causa deste sonho, levantes vencido, vem vindo pela minha vida. E eu quero te dizer uma coisa, por causa deste sonho eu me frustrei. Eu sou uma pessoa hoje que eu fico entristecida, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Foi o que José fez. Independente do dia ser ruim, independente do dia de ser de dor, de sofrimento, ele entregou ao Senhor. E o Senhor preparou tudo. E o Senhor fez tudo. E no tempo de Deus, no tempo certo, o Senhor exaltou José. Talvez se José tivesse chegado no palácio, quando ele pediu para o copeiro lembrar dele, não teria dado certo. Talvez José teria passado mais uma frustração. Mas quando chegou o tempo da exaltação, ele fez. Irmãos, muitas vezes nós queremos ser exaltados, mas não queremos ser humilhados. Mas a Bíblia diz que só há exaltação a quem for humilhado. Então, se você está sendo humilhado no teu trabalho, se você está sendo humilhado na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, saiba neste dia que há exaltação para a tua vida.
passe confiando no Senhor, que no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor agirá ao teu favor. Amém? Eu queria deixar essa palavra ao teu coração, que você compartilhe este vídeo com mais pessoas, que você fale com mais pessoas, saibam que o Deus que exalta é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que ressuscita, é o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que converte, liberta, é o mesmo Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Daquilo que imaginamos, daquilo que pensamos, Ele faz infinitamente mais. Às vezes a gente pensa que Deus vai vir por um caminho, Deus vem por outro totalmente diferente. Precisou passar pela casa de Potifar, precisou ser caluniado, precisou chegar no cárcere para chegar até o palácio. O Senhor tem os meios dele de trabalhar. Então, às vezes, é necessário passar por algumas coisas para que a vontade de Deus chegue na nossa vida perfeita e agradável. Às vezes, é necessário trilhar alguns caminhos. Às vezes, é necessário sair de perto de algumas pessoas. Às vezes, é necessário sair da nossa área de conforto. Às vezes, é necessário até mudar de lugar para que a vontade de Deus seja feita. Aí vem os empecilhos, vem as barreiras e a gente pensa, meu Deus, esse empecilho, essa barreira não vai deixar eu chegar. Não, tá tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Fique com esta palavra no teu coração no dia de hoje, compartilhe, divulgue, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Quero deixar um recado aqui para vocês. Hoje à noite tem culto na igreja, culto hoje é de Santa Ceia, amém? O culto é online. Assiste lá em nome de Jesus, você que não pode estar, você que pode estar, nossa igreja fica localizada aqui na rua São Pedro, número 26, Canto Verde Sol. Entre ali São Mateus e Iguatemi, perto de Tiradentes, amém? Coloca aí no GPS, no Waze, aí vem dar um glória conosco, amém? Adorar a Deus conosco, vai ser uma honra tê-lo conosco nesta noite, amém? Deus abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.